que viram Jesus aqui, depois da sua morte, foram 500 testemunhas. Olha só. E então, antes agora de subir para os céus, ele deixa aquela orientação final aos seus discípulos, conforme eu preguei aqui no domingo passado, e ficou registrada essas palavras em Atos 1:8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto vos sejais revestidos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A promessa estava feita, eles só tinham que agora obedecer e aguardar. Cerca de 10 dias depois da partida de Jesus, 50 dias após a sua ressurreição, havia em Jerusalém uma festa chamada Pentecostes, onde judeus de todas as partes do mundo vinham para o templo em Jerusalém celebrar aquela festa de Pentecostes, que era a chamada festa das colheitas, uma festa onde eles davam ações de graças a Deus por todas as colheitas. Então nesses dias em que acontecia a festa do Pentecostes, abrindo um parênteses aqui, muitas igrejas se denominam pentecostais, né? Essa denominação ou esse nome pentecostal não está muito certo, porque Pentecostes era a festa judaica, onde eles comemoram, até hoje eles comemoram a festa das colheitas. Então, se uma igreja chamada pentecostal, ela tem que comemorar o Pentecostes, ou seja, a festa das colheitas. Mas eles carregam esse nome por causa dos dons do Espírito Santo, que eles dão ênfase. Então, mas esse nome pentecostal originalmente é chamada a festa onde os judeus comemoram as colheitas. Então é a festa dos Pentecostes, do Pentecostes, ou festa das colheitas. Naquele dia, pois, então, onde os judeus estavam comemorando a festa das colheitas, do Pentecostes, os discípulos estavam reunidos no cenáculo, e eram cerca de 120, orando por 10 dias, orando, aguardando. No 10º dia, então, acontece o cumprimento da promessa de Jesus. Veio do céu como que um vento impetuoso, encheu a casa toda. De repente os discípulos se viram como que sobre a cabeça deles chamas de fogo pousando. E eles não estavam mais falando o seu idioma natural, mas eles estavam falando agora em línguas diferentes. E o interessante é que essas línguas que eles estavam falando eram línguas de outros povos que estavam visitando Jerusalém naqueles dias. Se você não sabe, o judeu é judeu onde quer que ele nasça. Se o judeu tem descendência judia ou judaica, ele pode ser judeu nascendo no Brasil, ele pode ser judeu nascendo nos Estados Unidos, nascendo na Inglaterra. O que manda é o sangue, a descendência dele. Então, se uma pessoa é filho de judeu, casal de judeu, vem lá de Israel para o Brasil, tem um filho aqui, esse filho é judeu. Interessante, ele não é brasileiro, ele é judeu, porque ele segue a linhagem, o sangue judaico. E naqueles dias havia judeus reunidos em Jerusalém de várias partes do mundo. Aqueles nomes estranhos que a gente lê em Atos 1, partos, elamitas, eslavos e tal, tudo mais, eram as regiões de onde eles vinham. Cada região falava uma língua diferente. Olha a sabedoria de Deus. Deus deu aos discípulos o Espírito Santo naquele dia, deu a eles línguas diferentes, e essas línguas que os discípulos receberam serviu para evangelizar, transmitir a mensagem da palavra de Deus para aqueles judeus que estavam visitando Jerusalém, que falavam outras línguas.
Se o Espírito Santo não tivesse concedido línguas diferentes aos discípulos, aqueles judeus não seriam evangelizados. E sabe quantos se converteram naquele dia do Pentecostes? Quase 2.000 pessoas, entre esses judeus de várias partes do mundo. Deus, ele queria salvar, mas os discípulos não poderiam comunicar o evangelho, falar de Jesus para eles, porque cada um falava uma língua diferente. Então o Espírito Santo veio sobre eles e para cada um deu uma língua. Olha, você vai falar a língua dos partos, você vai falar a língua dos elamitas, você vai falar a língua dos citas, você vai falar a língua dos eslavos. E aí foi distribuindo línguas sobre cada um. E eles começaram, saíram lá para fora, nas ruas, nas praças, e começaram a falar de Jesus. Olha, esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus veio da parte de Deus para nos trazer a salvação. Hoje é necessário que vocês se arrependam dos seus pecados, creiam em Jesus para a salvação e assim obtenham a vida eterna. E eles foram transmitindo a mensagem de Jesus para todos aqueles povos, aquelas pessoas, e cada um ouvia eles a mensagem na língua que eles conheciam. Agora pergunta: será que o Espírito Santo ele pode se manifestar dessa forma hoje? Pode, porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Eu quero que vocês entendam, abrir um parênteses aqui, que existem hoje, vamos falar em termos de Brasil e mundo, existem alguns tipos de igrejas evangélicas. Existem as chamadas igrejas tradicionais. Já ouviram falar das igrejas, aquela igreja tradicional? Existem as chamadas igrejas pentecostais. Existem as chamadas igrejas neopentecostais. Existem, por aí vai, mas as três principais linhas de igrejas evangélicas que existem hoje no Brasil são as tradicionais, as pentecostais e as neopentecostais. Vou falar um pouco das igrejas tradicionais. Eu preciso abrir esse parênteses aqui para vocês entenderem essa pergunta que eu fiz. O Espírito Santo pode se manifestar dessa forma como ele se manifestou no dia do Pentecostes hoje? Para os tradicionais, que são aquelas igrejas mais antigas, os irmãos têm uma ideia, o Brasil, ele está no Novo Mundo, um continente que foi descoberto muito depois do continente europeu, os primeiros povos, civilizações que nasceram. O Evangelho no Brasil foi trazido por europeus, e esses europeus vieram, além do Evangelho, trouxeram alguns costumes. Por exemplo, o costume do paletó e da gravata. Por que muitas igrejas evangélicas, os irmãos, pastores, irmãos, fazem questão de andar de terno e gravata? É um costume que já vem de décadas e mais décadas, porque os primeiros missionários europeus, quando vieram para o Brasil trazer o Evangelho, vinham de terno e gravata, porque os países de onde eles vinham eram países frios, em épocas do ano cai neve. Então eles chegavam aqui num ambiente, num clima tropical, e chegavam usando seus paletós, suas gravatas. E os primeiros discípulos aqui formados achavam que era essa forma do crente se vestir, paletó, gravata, mesmo num clima tropical. Para mim, paletó, gravata é roupa de inverno. Os irmãos, talvez aqui, raras vezes me viram usando essa indumentária, e se eu usei alguma vez foi em época de muito frio. É uma roupa para se proteger do frio. A gravata, eu já falei aqui, foi criada por Luís XV na França, e ele usava como enfeite. Por sinal, ele era homossexual, ele gostava de enfeites, aí ele inventou a gravata, porque ele ficava charmoso.
Mas isso não quer dizer que quem use gravata tem essa tendência. Não, foi criada por Luís XV, um rei francês, que era homossexual, e aí hoje é usada por várias profissões. Advogados, vendedores usam a gravata, executivos, né? Eu logo vou ter que começar a trabalhar de gravata. Entrar no fórum, gravata, paletó. Entrar na audiência diante do juiz, gravata, paletó. É uma regra, mas também as nossas repartições públicas, como o fórum e outros demais, também herdaram esse costume dos europeus. É tudo coisa herdada da Europa, que era um ambiente, um clima frio, tradicionalmente frio. Então, isso é só um parênteses, queridos. Agora, voltando à questão dos dons. As igrejas tradicionais são as primeiras que chegaram no Brasil, vindas da Europa. Eu vou citar o nome de algumas delas: presbiteriana, congregacional, batista tradicional. São as mais históricas. Vou incluir a luterana, a anglicana. Todas essas igrejas são chamadas tradicionais. Eu já fui de uma dessas igrejas tradicionais durante 7 anos. Durante 7 anos eu pastoreei as igrejas congregacionais. Eu conheço muito bem a doutrina e a forma de pensar de cada um. Já estudei sobre os batistas, os presbiterianos. A primeira denominação a chegar no Brasil foi a congregacional, seguida pelos batistas e presbiterianos. Vou dizer, essas igrejas hoje também já se ramificaram em várias outras. Já existe presbiteriana renovada, já existe presbiteriana independente, que também é tradicional. Já existe batista renovada, batista regular, batista não sei o que lá, batista carismática. Tem vários, elas vão se ramificando. Mas eu estou falando das batistas congregacionais e presbiterianas tradicionais, as chamadas igrejas históricas. Eles são salvos? São. Eles são de Deus? São. Só que eles têm uma forma de acreditar no Espírito Santo, nos dons, diferente de nós. Eles acreditam que o Espírito Santo hoje não se manifesta com os dons que foram manifestos no Novo Testamento, porque aqueles dons de línguas, dons de profecia, dons de cura, foi só para evidenciar o poder de Jesus. Jesus havia morrido, ressuscitado, deixado essa tarefa para os discípulos de propagar as boas novas, e os discípulos precisavam de um poder, precisavam de demonstrações que Jesus realmente estava vivo, que Jesus estava com eles. Então, o Espírito Santo concedeu os milagres, as curas, línguas estranhas, profecias, somente para aqueles dias, não mais para hoje. Essa é a forma da igreja tradicional, histórica, acreditar. Eles acreditam assim, respeitamos eles. Agora, um século atrás, é que começou a chegar no Brasil as chamadas igrejas pentecostais. As igrejas tradicionais já têm aí quase 500 anos. Só 400 anos depois é que começaram a chegar as igrejas renovadas. Missionários pentecostais ou renovados, ou carismáticos, ou que acreditavam nos dons, começaram a vir para o Brasil. Fundou-se a Assembleia de Deus há 100 anos atrás. E a Igreja Assembleia de Deus então trouxe a crença que os dons não foram somente para aqueles dias do Novo Testamento, como os tradicionais até então criam. Eles acreditam que o Espírito Santo se manifesta da mesma forma como se manifestou no Novo Testamento nos dias de hoje. Essa é a forma que nós queremos também. Eu não creio que o Espírito Santo foi só para as manifestações do Espírito Santo, como curas, milagres, profecias, línguas, foi só para aqueles dias do Novo Testamento. Eu creio que Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, e o Espírito Santo sendo Deus também é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ora, por que então,
se fosse somente para aqueles dias, as manifestações do Espírito, para que nós temos no Novo Testamento tantas orientações sobre como utilizar os dons que o Espírito Santo dá? Então, para nós não tem diferença, não faz efeito nenhum essas páginas da Bíblia. Tinha um professor no seminário que dizia isso. Se nós acreditamos, obrigado, acho que a água caiu. Se nós acreditamos que o Espírito Santo, ou os dons do Espírito Santo foram dados somente para aqueles dias, então para que nós temos tantas orientações no Novo Testamento sobre como utilizar os dons? Não temos. Romanos 12, 1 carta aos Coríntios 14 e tantos mais, falando sobre os dons. Então nós acreditamos que o Espírito Santo, os dons se manifestam também nos dias de hoje, da mesma forma como no Novo Testamento. Agora, queridos, tem uma coisa: existem as igrejas pentecostais extremadas e já existem as mais equilibradas. Para as extremadas, que são várias que tem por aí, os dons pode usar de todo qualquer jeito. É a chamada, aquela bagunça, né? Você entra numa igreja, está todo mundo ali falando em línguas durante meia hora, todo mundo profetizando, você não entende nada, a pessoa entra, sai, não está entendendo nada, que barulheira é aquela, que gritaria é aquela, né? Então, eu já fui também de igreja assim, eu nasci em igreja assim, cresci em igreja assim. Então eu tenho um pouquinho dos dois. Eu tenho um pouquinho das igrejas pentecostais e um pouquinho das igrejas tradicionais. E eu consegui, graças a isso, me equilibrar no meio. Porque muitos não conseguem um ponto de equilíbrio. Eu consegui conviver nos dois ambientes. Durante quase 20 anos, ou mais de 20 anos, eu convivi numa igreja pentecostal. Eu nasci na Assembleia de Deus, fui criado na Assembleia de Deus. Eu vi tantas coisas que eu vi naquele meio, que eu fiquei meio traumatizado. Eu já vi guerra de profetas, eu já vi guerra de línguas, eu já vi tanta coisa, meu Deus, vocês nem querem imaginar quanta coisa aparece nesse meio, né? Guerra de profeta, começou dentro da igreja e terminou no meio da rua. E como se não bastasse, não conseguiram vencer nas profecias, era um jogando profecia de maldição para o outro. Como não conseguiram decidir a batalha assim, terminou no puxão de cabelo. Sabe aquelas profetas cabeludonas, cabelo até a cintura? Era no puxão de cabelo da rua, no meio da rua, gente. Sério? Duas igrejas, uma visitando a outra. Por quê? Uma se achava uma igreja mais certa e a outra fora da doutrina, porque as moças já estavam usando maquiagem, as moças já estavam cortando as pontas dos cabelos, já não estavam usando a saia na medida ali certinha, que tinha que estar bem certinha ali. E aí começou aquela guerra que foi terminar na rua. Ostentação de dons, um querendo mostrar que fala mais línguas do que os outros. Gente, absurdo, né? Eu frequentava reuniões de círculo de oração à tarde, que eu saía assim, abismado. Uma profeta se levantava, né? E como se estivesse profetizando a respeito dela, dizia assim: eis que esta é minha, ai de quem tocar na minha, eis que eu vou enviar a minha para a França, para os Estados Unidos, eis que eu vou exaltar a minha. A própria profeta profetizando a respeito dela, como se fosse Deus falando, né, que ela era dele. Então a minha está aqui, a minha está profetizando, ai de quem se levantar contra a minha, vou levantar a minha para ir para os Estados Unidos, para a França. Até hoje ela está lá no bairro do Mandaqui, em São Paulo. Nunca foi para esses países. Aí o apelido dela na igreja ficou como a minha. Olha, a minha. A profeta chamada minha. Gente, era cada absurdo, né? E aí outra já se levantava ali ajoelhada, já começava a dizer: eis que Deus está dizendo que Ele não está com a minha, mas está comigo.
E aí era por aí, gente, mas era cada absurdo. Não está com a minha, mas está comigo. Ai, gente, é cada coisa. Então, os dons existem para ser usados hoje, mas tem que ser feitos da forma correta. Por exemplo, se a mensagem de Deus está sendo transmitida aqui, como é que ele pode falar aqui e um profeta interromper para dizer, olha, é isso que Deus está dizendo assim? Se Deus está falando aqui, como é que ele pode então o profeta interromper? A Bíblia diz que se houver profetas, que se manifestem 2 ou no máximo 3. Pode se manifestar 2 ou no máximo, mas tem um momento certo. A mensagem terminou, Deus pode naquele momento de quebrantamento usar um profeta, uma profeta em profecia e dizer, olha, assim diz o Senhor, como se fosse uma complementação do recado, da mensagem, ou alguma coisa que Deus ali realmente manifestou naquela pessoa, entendeu? Línguas, a Bíblia fala que deve ter intérpretes. Agora a gente não leva isso à risca, porque as línguas também é uma forma da pessoa se comunicar com Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se manifesta na pessoa através de gemidos inexprimíveis, que nem a pessoa, quando a pessoa não sabe como orar, o Espírito Santo ora pela pessoa. Às vezes nós não temos palavras para expressar a Deus, tanto quando estamos alegres, muito alegres, ou quando estamos muito tristes, não sabemos como orar, estamos muito tristes, falamos em outras línguas palavras que nós não entendemos, mas Deus entende. Ou estamos tão, eu digo que as línguas estranhas são nada mais, nada menos do que quando nós estamos glorificando a Deus, que faltam palavras no idioma natural, aí vem as línguas estranhas. Você está tão cheio de Espírito, você está tão glorificando a Deus, está tão alegre com Deus, não faltam palavras no idioma natural, vem as línguas estranhas, normal. Agora a gente não leva isso tão a sério, a risca. Línguas tem que ser faladas por 2 ou 3 com intérprete. Não, a gente deixa livre, porque a gente sabe que aquele momento que a pessoa está expressando o seu louvor a Deus em línguas, ela está soltando aquilo que está preso dentro dela, ela está soltando uma oração que ela não saberia falar em português, ela está soltando uma expressão de louvor que é incabível. Quem que vai segurar o Espírito Santo? Paulo deixou essas orientações aos coríntios, que era uma igreja bagunceira. A igreja de Corinto era uma igreja terrível, bagunça total. Se Paulo deixasse solto, ninguém controlava. Tanto é que aquela proibição das mulheres falarem nos cultos só foi dada à igreja de Corinto. Paulo fala a Tito, Timóteo, mas Tito e Timóteo pastoreavam a igreja em Corinto. E só foi dada a orientação das mulheres não falarem nos cultos para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto não tinha disciplina, não tinha organização. Era pior a igreja do Novo Testamento. Tinha que ser de Corinto, né? Os corintianos sempre foram assim. Povo difícil. Corintiano é bagunceiro, sem disciplina. Outra gente. Alguém mais é crente? Gente, perdão. Tem as exceções. Tem as exceções. Mas a igreja de Corinto era indisciplinada. Havia bagunça. Paulo ele dá essas orientações sobre os dons para a igreja de Corinto, que se deixasse, se o culto tivesse 2 horas em Corinto, era 2 horas o povo falando língua estranha e profetizando. Não tinha pregação, não tinha estudo, não tinha palavra, nada. Se deixasse. Se Paulo deixasse livre a igreja de Corinto, as mulheres não paravam de falar. E falavam alto, e conversavam uma coisa. Era costume da tradição. Sabe aquelas mulheres tipo italiana? Tem alguém aqui descendente italiano? Não tem? Italiano geralmente fala alto. Italiano fala bastante. Então, Corinto na Grécia e Itália estavam ali pertinho, uma do lado da outra. Era costume o povo falar alto, conversar bastante, gesticular, e as mulheres principalmente. Então Paulo fala aos coríntios assim: olha, as mulheres não estão autorizadas a falar no sul. Ele teve que tomar essa atitude radical.
Mulher não fala na igreja de Corinto, fiquem caladas. Se tiver que perguntar alguma coisa, pergunte em casa para os maridos. Já pensou? Aí Paulo deixou essa proibição. Aí tem igrejas que não sabem interpretar a Bíblia, não conhecem hermenêutica. Hermenêutica é chamada ciência da interpretação. A Bíblia, como um livro, ela precisa ser interpretada, precisa entender o que o autor queria dizer, como ele queria dizer, por que ele queria dizer. E se a gente não interpretar, a gente acaba cometendo esses erros. Acha que mulher não pode falar na igreja hoje, acha que os dons não podem ser exercidos hoje. Os dons estão aí para ser exercidos. Se Deus te der o dom de línguas, use. A Bíblia fala que quem fala em línguas não é mais espiritual que os outros. A língua é apenas um dom, como muitos outros, é um presente de Deus. Para um Deus dá o dom de línguas, para outro Deus dá o dom de profetizar, para outro Deus dá o dom da palavra, para outros Deus dá o dom do ensino, para outros Deus dá o dom da sabedoria. O dom de línguas, na verdade, é o menor de todos os dons do Novo Testamento, é o menorzinho, porque não edifica as pessoas, só edifica a si mesmo. O dom de línguas, se eu falar aqui meia hora em línguas, eu não vou edificar ninguém, eu só vou edificar a mim mesmo, que eu estou me enchendo, estou me comunicando com Deus.